noite a todos. Queria dizer primeiramente que é um imenso prazer estar nesta abençoada casa, nesta noite, para que juntos possamos refletir sobre os ensinamentos desta doutrina tão esclarecedora e acalentadora que é a doutrina espírita. E o tema que eu trago para a nossa reflexão nesta noite é a semente da felicidade. Porém, esse tema, ele tem um subtema, um subtítulo: o propósito das nossas aflições. E por que isso? Porque a gente nunca vai chegar à felicidade se a gente não souber lidar com as nossas aflições. E é isso que o capítulo 5º do Evangelho nos ensina. Essa palestra ela está baseada no capítulo Bem-aventurados os aflitos, o 5º capítulo do Evangelho, que é um capítulo bem extenso, mas com ensinamentos extremamente contundentes e profundos. Eu já li esse capítulo diversas vezes, todas as vezes, na verdade, que eu vou proferir essa palestra, eu releio algum trecho do capítulo e sempre acho alguma coisa ali que parece que eu não tinha visto anteriormente. É um capítulo realmente transformador e eu convido todos à leitura corriqueira, não ler apenas uma vez, mas ler e reler esse capítulo. E primeiramente, quando a gente fala de tratar das nossas aflições, saber lidar com as nossas aflições, a gente tem que se situar dentro do contexto no qual estamos atualmente encarnados. Estamos atualmente materializados em um planeta de provas e expiações, que é o planeta Terra. E isso tem uma razão de ser. Tudo, absolutamente tudo na nossa vida tem um propósito, tudo tem um motivo, tudo tem uma razão. E estarmos aqui neste momento evolutivo do planeta também não é por acaso. Isso tem uma razão de ser. E estamos aqui nesse momento para passar pelas provas e pelas expiações. Muitas vezes esses termos, eles são utilizados como se sinônimos fossem, como se significassem a mesma coisa. Porém, na verdade, há uma diferenciação entre eles, e Emmanuel, no livro O Consolador, nos traz essa diferenciação, que é sutil, porém há uma diversidade entre as acepções dessas expressões. Então, a prova, ela é diferente da expiação, porque a expiação em si é a pena imposta a um malfeitor. Toda vez que há uma transgressão à lei divina, eu fico ali obrigado a reparar aquele mal que eu fiz, ou algo que eu tinha que fazer e não fiz. Então, a expiação tem esse contexto de reprimenda. Como se fosse, a gente pode trazer isso aqui para a nossa vida terrena, como se fosse, por exemplo, a questão dos crimes, Toda vez que a gente transgride a lei criminal, a gente fica obrigado a reparar essa falta através do cumprimento de uma reprimenda, através do cumprimento de uma penalidade. E essa é a expiação, o mesmo sentido da expiação. A prova, diferentemente, ela já pode ser deliberadamente escolhida pelo Espírito para atravessar determinadas situações desafiadoras durante a sua existência terrena, para aprimorar o seu espírito, para testar a sua coragem, a sua fé, a sua resiliência. Então, tudo isso é colocado à prova. Porque nós estamos aqui na vida terrena e nós não podemos esquecer que essa vida é uma passagem, Todos nós sabemos, ela é transitória, mas ela é uma grande escola, ela é uma grande oportunidade de aprimoramento.
né? E eu até tenho uma palestra em que eu falo só sobre isso, né? Como valorizar e a importância de valorizar a vida terrena, né? Pensar nessa vida como essa oportunidade que nos foi dada de crescimento, e a todo minuto nós estamos sendo impelidos para o progresso. O problema é que muitas vezes a gente não se apercebe disso, né? E a vida nos empurra para frente, a gente quer ficar ali paradinho dentro de um comodismo, né? Mas a gente tem que sair dessa zona de conforto. Viemos aqui para o trabalho, né? Lá no Livro dos Espíritos a gente vai ver, né, que tem todo um capítulo dedicado à lei do trabalho, e nós viemos aqui para trabalhar em prol de nós mesmos e nos modificando, modificar o mundo à nossa volta. Eu digo que a melhor maneira de modificarmos os outros, porque muitas vezes a gente fica tentando modificar as pessoas que estão à nossa volta, né? Querer que elas mudem, que elas melhorem, mas a melhor maneira de que isso aconteça é pela exemplificação, através da nossa própria mudança. Então, toda vez que quisermos operar a mudança em alguém que está conosco, a melhor maneira para isso não é ficar falando, não é ficar insistindo, porque uma coisa é certa: as pessoas só mudam se elas querem, né? Não adianta, a gente não pode exigir nada de ninguém, né? O que a gente pode fazer é responder por nós mesmos. Então, eu posso me modificar e, através da minha mudança, da minha modificação, exemplificar, né, em atos benéficos isso, né? Fazer transparecer, né, tudo que advém daquela, tudo de positivo que advém daquela mudança. E aí sim a pessoa, verificando aquilo, pode então decidir por se modificar também. Então, primeiro a gente tem que pensar na nossa reforma íntima, no nosso aprimoramento, né, sem criar expectativas e exigências com relação aos outros, né, porque é certo que viemos aqui conviver em sociedade, não estamos cada qual isolados numa ilha deserta, porém, né, nós viemos aqui primeiramente para trabalhar em prol de nós mesmos, e trabalhando em prol de nós mesmos, trabalhar naturalmente em prol de toda a comunidade, de toda a sociedade que nos cercam. Lá no capítulo Bem-aventurados os aflitos, a gente vai ter essa passagem quando Jesus disse: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Vejam, como é que a gente, isso parece meio contraditório, como é que a gente vai se sentir feliz quando estivermos passando por alguma situação aflitiva? Isso parece que são coisas que se repelem. Porém, claro, né, que a gente tem que interpretar essa fala no sentido de que a gente não vai sair pulando de alegria quando a gente tem algum problema. Só que a gente tentar compreender a necessidade e a utilidade dessa situação para a nossa vida, isso já vai nos trazer um entendimento maior das coisas, e esse entendimento vai nos trazer uma maior serenidade e tranquilidade para atravessar aquela situação. Então, a gente se sentir feliz quando algo, né, desfavorável nos acontece, isso ainda, né, a gente não chega a esse patamar. Porém, se a gente entender o porquê essas situações acontecem, o porquê elas têm que acontecer, a gente já avançou muito, né, nessa escala evolutiva, em relação a irmãos que nem compreendem, né, por que tem que passar por isso. E quando a gente fala de compreender o porquê passar pelas aflições, a gente fala de compreender o próprio propósito da vida. Se a gente não compreende o porquê a gente tem que passar por isso, a gente não vai compreender o porquê nós estamos aqui. Vejam que uma coisa está intimamente ligada à outra. Lembram lá no começo que eu falei que nós estamos em um planeta de provas e expiações? Pois é, nós viemos para esse planeta por quê? Para que,
justamente, né, para progredirmos, para crescermos, para repararmos o mal que fizemos. Viemos para cá para saldar as nossas dívidas, os nossos débitos, né? Então tem várias razões para estarmos aqui. E dentro dessa jornada terrena que todos nós vamos atravessar, que nós não sabemos de quanto tempo será, porque cada um vai ter um tempo sobre a terra, dentro dessa jornada a gente tem que aproveitar e valorizar o processo, porque só assim é que a gente vai crescer. A gente costuma se concentrar muito na linha de chegada e a gente esquece de viver durante o caminho, durante o trajeto. A gente sempre pensa, eu vou ser feliz quando tal coisa acontecer. Eu vou ser feliz quando eu tiver tal coisa. E a gente esquece que a felicidade, ela é construída nas pequenas coisas. Ela é construída até mesmo durante os momentos aflitivos. E saber entender isso, e saber enfrentar esses momentos, é que vai fazer toda a diferença. Por isso que o capítulo 5 do Evangelho, ele é tão importante, ele é tão contundente para a nossa vida. Porque ele vai justamente nos esclarecer o porquê nós temos que passar por isso e, mais do que isso, como passar para aproveitar da melhor maneira, né, todos esses momentos. E a leitura que foi feita aqui anteriormente à minha fala era do capítulo 5, de um trecho do capítulo 5, justamente o trecho que tratava das causas das aflições. Porque lembram que eu disse para vocês que tudo tem uma razão de ser? Que tudo tem um propósito? Tudo tem uma causa. E as nossas aflições, aqueles momentos desafiadores, os obstáculos que nós atravessamos durante a nossa vida, eles também têm uma razão de ser. E a espiritualidade nos diz, nos esclarece que essas razões de ser das nossas aflições podem ser atuais ou anteriores. Causas atuais das aflições. Quando a causa da aflição, quando o que desencadeia uma situação aflitiva se encontra na própria existência terrena em que eu vivo, em que eu atravesso esse obstáculo. Então, eu vou dar um exemplo bem simplório aqui para que a gente possa entender. Eu começo a trabalhar numa empresa e no começo está tudo certo, só que de repente, com o passar do tempo ali, eu começo a agir de uma maneira mais desidiosa no trabalho, não obedeço às ordens que me são dadas, começo a fazer o meu trabalho meio mal feito, arrumo intriga com colegas de trabalho, começo a me atrasar rotineiramente, falto, então já não sou mais uma funcionária assídua, e tudo isso vai me levar a um dia em que eu vou receber a minha demissão. Vejam, né? Aí eu me encontro um dia ali desempregada. E o que acontece aí? O que a gente tem que refletir com essa situação? Que a causa dessa circunstância desafiadora na qual atualmente eu me encontro, que é o desemprego, foi causada por quem? A causa, ela veio de onde? Se não de uma conduta minha, desidiosa minha. Então, muitas vezes, nós temos que parar para pensar, porque nós mesmos é que arrumamos os problemas para a nossa vida. Não é ninguém. Não é ninguém que nos prejudica, não é a nossa má sorte, não é porque nós somos perseguidos, porque nós somos vítimas das pessoas, das circunstâncias, não é porque Deus esqueceu de nós que a gente arruma tanto problema na vida. A gente tem que parar para pensar se as nossas atitudes, se a nossa conduta não está ocasionando isso. Na maior parte das vezes, sim. Na maior parte das vezes, a causa da nossa aflição vai ser nós mesmos. Vai se situar em nós.
É o que diz aqui esse trecho do Evangelho. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é, assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios. Mas ao invés de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua incúria. Vejam, espiritualidade está nos dizendo isso, que no mais das vezes nós nos prejudicamos. A gente reclama da vida, só que a gente não nota que nós estamos ocasionando tudo de desfavorável que nos acontece. Daí a importância da gente parar para refletir sobre os nossos atos, fazer aquela reflexão séria, aquela reflexão realmente contundente sobre tudo que estamos fazendo ou deixando de fazer, e se isso está nos levando para o caminho que queremos trilhar. Se isso está nos levando para o caminho do progresso ou nos afastando dele. Vejam que nós temos um grande poder nas nossas mãos, que se chama livre-arbítrio. Todos nós temos o poder de escolha, nós temos o poder de decisão, nós temos o poder de dizer: eu vou por aqui ou eu vou por ali. Essa escolha é nossa. A gente sabe que nem tudo na nossa existência terrena vem pré-determinado. E sabiam que mesmo aquelas coisas que estão, de certa forma, determinadas anteriormente para que passemos nessa existência, ainda assim essas coisas, elas podem ser mitigadas, elas podem ser atenuadas, se a gente avançar além, né, do previsto, se a gente progredir além do que estava previsto, aquela prova que a gente teria que passar em determinada situação para nos mostrar algo, para nos trazer uma lição, talvez ela não seja mais necessária. E como Deus é soberanamente justo e bom, se a gente não precisa passar por aquilo, e se aquilo não tem utilidade para nós, então aquela prova ela é revista. Isso Joana de Ângeles diz claramente nas obras dela. Claramente. Vejam que as nossas provas, expiações, elas são norteadas por um binômio, necessidade / utilidade. Se a provação, se a expiação não vai ser necessária e não vai ser útil, talvez porque já não mais precisemos disso, então ela sim, ela é revista. Então entendam que nada, aquele conceito de fatalidade, na verdade não existe, de imutabilidade, de inflexibilidade, não existe. Nós fazemos, né, o roteiro da nossa vida por intermédio desse poder que nos foi dado, chamado livre-arbítrio, porque as escolhas são nossas. E quando eu não escolho nada? Não escolher também é uma escolha. Não fazer nada é uma escolha. Então, que possamos ter a consciência, a sabedoria de fazer escolhas cada vez mais sábias, cada vez mais inteligentes, sempre com o propósito do nosso crescimento, do nosso engrandecimento. Quando a gente fala lá, voltando nas causas das aflições, a gente já deu um exemplo da causa atual, e quando a gente não percebe a causa de uma situação aflitiva, de uma circunstância aflitiva naquela mesma existência, é porque nós sabemos que nós já passamos por outras existências e muitas vezes a causa está lá atrás. Nós viemos saldar os débitos, às vezes, nesta vida, de existências longínquas,
E por que às vezes demora, né, para vir essa hora de saldar o débito? Demora porque essa hora vem no momento que nós estamos preparados. Vejam que até na hora de pagarmos as nossas dívidas, Deus é bom conosco. Ele só permite que paguemos, que aconteçam as circunstâncias para que saldemos os nossos débitos no momento em que estivermos preparados para aquilo. E quando se fala que o esquecimento do passado é providencial, que a gente não lembra, se a causa, né, de uma aflição que eu estou vivendo não está agora, eu não provoquei, não vejo como, né, isso possa ter sido ocasionado por mim nessa existência, ou por circunstâncias dessa existência, isso com certeza vai estar lá atrás, mas eu não lembro. E a gente esquece o passado, também por um motivo, porque tudo tem um motivo, tudo tem uma razão de ser. Porque daí cada nova existência passa a ser um novo ponto de partida, uma nova chance de recomeçar, se a gente não lembra. Vejam que se a gente lembrasse de tudo que a gente fez anteriormente, talvez a gente não suportasse o remorso e a vergonha que teríamos de nós mesmos. Se a gente lembrasse das situações passadas, talvez não conseguíssemos conviver com as pessoas que estão à nossa volta, principalmente as pessoas mais próximas de nós. E quando a gente fala de causas anteriores, nós estamos falando, por exemplo, daquelas situações em que o espírito encarna num corpo físico, e esse corpo físico, ele não tem um braço, ele não tem uma perna, a visão está prejudicada, a fala, a audição. Esse espírito acabou de reencarnar. Como é que a causa dessa circunstância que ele vai ter que viver durante essa vida está nessa existência? Não está. Por óbvio, não está. Ele encarna com essas limitações físicas por uma razão de ser. E essa razão está situada nessas existências anteriores. Daí, porque a espiritualidade nos fala dessa diferenciação que nós temos que saber para entender, né? Entender o porquê das nossas aflições, por que elas ocorrem na nossa vida. A gente tem que entender que elas têm uma causa e que essa causa pode ser atual ou anterior. A importância de sermos resignados. Aí vem de novo, deveis considerar-vos felizes por sofrer. De novo, essa questão da felicidade ligada ao sofrimento. Quando a gente começa a exercitar esse entendimento do sofrimento, da aflição, dos nossos obstáculos, pela ótica, né, do aproveitamento pessoal para cada um de nós, tudo isso muda. Né? A gente muda a maneira de encarar a vida e de encarar os nossos reveses. Lembra aquela fala de Jesus? Isso está lá no capítulo 6, no Cristo Consolador. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que o nosso fardo é tão pesado muitas vezes? Porque nós tornamos esse fardo pesado. Jesus, com tudo que aconteceu a ele aqui na terra, com toda a injustiça que aconteceu a Jesus aqui na terra, ele ainda nos disse isso, que o jugo era suave e o fardo era leve. E por que nós, ao mínimo probleminha, a gente já se descabela, se revolta, se vitimiza, murmura e reclama e não consegue enxergar que muitas vezes aquela situação que nos parece de antemão desfavorável, é a situação que lá na frente vai nos trazer os maiores ganhos. E a gente não consegue nem menos entender o propósito das portas que se fecham para nós. Pensem que toda porta fechada é porque não seria a passagem por onde teríamos que entrar. Aquela porta não era para nós. Então isso talvez seja algo chamado livramento. Então toda vez que a gente conseguir algo, a gente agradece.
Muita gente nem assim agradece, né? Esquece de agradecer. Mas quando a gente não consegue algo, a gente também tem que agradecer. Porque o não conseguir também tem um propósito. E o propósito sempre é bom para nós, por mais que nós não consigamos entender no momento. Um dia a gente vai compreender o porquê eu não consegui aquilo naquele momento. Muitas vezes não é para eu conseguir daquela forma e muitas vezes não é o momento. Até para receber a gente tem que estar preparado. Vejam que a vida terrena, ela é um contínuo preparo. O preparo para a vida, ele é cotidiano, ele é diuturno. Todos os dias nós somos colocados à prova. É a nossa paciência, a nossa resiliência, a nossa fé, a nossa caridade, o nosso amor. Tudo isso vai sendo colocado à prova através dos acontecimentos que muitas vezes nós reputamos banais na nossa vida. Eu tive um dia normal hoje. Não, nenhum dia é normal. Todos os dias são especiais. Por que a gente fala que um dia é normal? Não é. Todo dia é especial porque todo dia é um presente, é mais uma oportunidade de estarmos aqui. Quantas pessoas hoje se despediram da terra? Nós não. Nós ainda estamos aqui. E isso tem uma razão de ser. Por que elas foram e nós não? Porque nós ainda temos trabalho aqui a fazer, ainda não chegou o nosso tempo. E façam só um raciocínio. Eu digo que a gente vive, só que a gente assim, vive como se fôssemos imortais no corpo físico. Nós somos espíritos imortais. Mas o nosso corpo físico, esse vaso corpóreo que nos reveste, como diz André Luiz, ele vai ficar aqui na Terra. É um empréstimo. Tudo que é bem material é empréstimo. Nada é nosso. E a gente vive como se a gente fosse ficar aqui para sempre. Ninguém se prepara para a morte. E esse também tem que ser um preparo diário. Porque pensem, se agora caísse um meteoro aqui em cima e todos nós partíssemos desse plano para o plano espiritual, como iríamos? Tranquilos, serenos, com a consciência de que fizemos tudo o que podíamos fazer, aproveitamos muito nosso tempo sobre a terra, não deixaríamos desafetos, teríamos perdoado as pessoas, teríamos pedido perdão, iríamos totalmente tranquilos. Será? Ou será que iríamos desesperados? Como só ia acontecer com os espíritos, normalmente com os espíritos que desencarnam repentinamente, que chegam assustados e, enfim, se desesperam quando têm ciência do que lhes aconteceu. Por quê? Porque não se prepararam para esse momento aqui na Terra. Mas como eu vou me preparar se eu não sei o momento? Aí é que tem que se preparar mesmo. Justamente porque a gente não sabe a quantidade de tempo. Pode ser daqui a 10 anos, 20, 30, 40, 50, 10 dias, 2 dias, a gente não sabe. Então, essa preparação a gente tem que fazer sempre. E é isso que eu falo de valorizar a vida, e é isso que eu falo de valorizar o tempo. Percebam que hoje é dia 18, 18 de março de 2026. Hoje é um dia especial para todos nós. Por quê? Porque nós vivemos esse dia. Esse dia ele nunca mais vai se repetir. Nunca mais vai haver um dia 18 de março de 2026 e nós vivemos esse dia. Vejam como os dias são especiais, porque o tempo não volta. É a única coisa que a gente não recupera é o tempo. A gente perde bens materiais, a gente recupera. A gente fica doente, a gente restabelece a saúde. O tempo perdido, a gente não consegue voltar, o relógio. A gente pode, daqui para frente, fazer uma nova história.
Se eu não aproveitei até agora, desperdicei meu tempo, agora, no tempo que me resta, que eu não sei quanto é, eu vou aproveitar. Mas eu não posso voltar. Eu quero viver o ano passado, 10 de março de 2025. Não tem máquina do tempo, a gente não volta. E lá no capítulo 5, ainda a gente vai ter ensinamentos sobre a forma de passar. Como a gente tem que enfrentar essas aflições? A gente já viu que elas existem, porque estamos num planeta de provas e expiações. A gente já viu que há necessidade / utilidade, há um propósito para essas situações aflitivas, que é o nosso bem, que é o nosso crescimento. E só daí a gente já tem que olhar a vida sob uma nova ótica mais positiva, com tudo que nos acontece, porque absolutamente tudo em último grau vai nos favorecer em termos de crescimento e de aprendizado, de aprimoramento moral e intelectual. E além disso, a gente tem que saber como passar por esses momentos. Porque veja, se eu passo por um momento aflitivo sem realmente valorizar esse momento, sem valorizar essa oportunidade que eu estou tendo de saldar débito, essa oportunidade que eu estou tendo de aprender algo, essa oportunidade que eu tenho de me fortalecer, de crescer como pessoa. Pensem na vida de vocês. No passado, às vezes não tão remoto, uma situação que aconteceu que foi extremamente difícil para vocês. E vocês naquele momento pensavam, eu acho que eu não vou ter nem forças para passar por isso. E tiveram, e estão aqui. Quantas coisas nós já tivemos que passar? Eu tenho 50 anos, cada um aí com a sua idade, com a sua experiência. E eu nos meus 50 anos, quantas coisas eu já tive que passar? Quantas lições a vida já me trouxe? Eu passei. Então, isso quer dizer que eu tenho condições de passar por esses obstáculos. E quanta coisa eu já aprendi, que se eu não tivesse passado por isso, eu não teria aprendido. Eu só sou a pessoa que sou hoje porque eu passei por todos esses obstáculos. Eles me fizeram ser a pessoa que eu sou e eles fizeram vocês serem as pessoas que hoje vocês estão muito melhores do que antes. Mas eu ainda sou muito imperfeita, ainda tenho muito que melhorar. Sim, todos nós temos, porém nós já avançamos, né? E a gente tem que valorizar. E é isso que a gente tem que pensar, no dia de amanhã estar sempre melhor do que no dia de hoje. E é isso que a espiritualidade fala. Saiba como passar por esses momentos, sem sofrer tanto, sem reclamar, sem revoltar. Porque vejam, quando a gente se revolta, quando a gente reclama, quando a gente murmura, quando às vezes a gente se revolta até mesmo contra Deus, o que acontece? A gente salda uma dívida? Não. A gente contrai uma nova. Por isso que nós somos tão devedores. Porque vem o momento da gente saldar a dívida, o que a gente faz? A gente faz uma nova dívida. E assim a gente vai acumulando dívidas e dívidas e dívidas e dívidas. E não consegue nunca saldar, né? Então, vejam, isso tem que nos abrir os olhos para essas oportunidades, né? Parar de reclamar, parar de se vitimizar. Ninguém aqui é vítima. Todos nós temos muitas bênçãos o tempo inteiro. E se a gente não reconhece, é porque a gente não tem gratidão. E não ser grato é algo que denota uma inferioridade espiritual muito grande. Não ser grato, né? A gente tem que agradecer todo dia por tudo. A recompensa, ela sempre é proporcional à resignação, ao entendimento, à compreensão, à maneira, né, mais serena como passamos pelos nossos sofrimentos e a coragem para enfrentar isso, né? E essa coragem todos nós temos, né? Eu digo que a gente tem uma sementinha dentro de nós, que é a coragem, que
precisa ser regada, né? Até ontem eu estava no Centro Espírita Meimei, em Londrina, e eu tenho uma palestra que se chama Coragem. Foi a palestra que eu proferi ontem lá no Meimei. E eu digo, todos nós temos essa sementinha da coragem dentro de nós, né? Nós muitas vezes fomos muito fortes e corajosos e a gente não se valoriza e a gente não percebe isso, essa coragem dentro de nós, né? Para enfrentar a vida a gente tem que ter, né, esse germe da coragem, todo dia levantar e trabalhar e enfrentar um novo dia com coragem, com fé e com o entendimento de que tudo vem para o nosso bem. E a gente tem, claro, um sustentáculo para a nossa alma, que é a prece. A espiritualidade está sempre disposta a nos auxiliar. Nós é que temos que nos colocar em condição de sermos ajudados. Porque até para receber ajuda, nós temos que estar preparados, né, em sintonia com o mundo espiritual, com a espiritualidade superior, que realmente pode nos intuir, pode nos auxiliar, e a gente sempre vai achar as respostas para as nossas dúvidas, para as nossas inquietações, porque as respostas, na verdade, elas estão sempre dentro de nós. Pensem, quando a gente tem uma decisão a tomar e a gente está muito indeciso, que a gente não sabe se vai pelo caminho A ou B, pensem na tomada de decisão pelo caminho A e sintam e vejam o que vocês sentem. Se vocês sentirem um desconforto, algo que parece que não está tão legal, talvez não seja o caminho. Porque sempre quando é o caminho certo, dentro de nós, o nosso coração fala, há um contentamento, há uma paz, há uma serenidade. Vejam que a espiritualidade conversa conosco através daquilo que temos dentro de nós. E quando a gente fala de atravessar o sofrimento, a gente não pode esquecer da fé, né? A fé que é aquele remédio que nos norteia durante toda a nossa passagem, né, pela existência terrena. Se a gente não tem fé, a gente não entende, né, que tudo tem um propósito, que tudo vem para o nosso bem. A gente não acredita que as coisas sempre serão favoráveis a nós, por mais que em princípio não pareçam. Já caminhando aqui para o final da palestra, Jesus nos disse que a felicidade dele não era desse mundo, né? A nossa também não é a felicidade plena, né? Porque nós aqui vamos passar por momentos turbulentos e está tudo certo. Porque quando a gente vem para a Terra, quando a gente vai reencarnar, a gente aceita o pacote completo. E qual que é o pacote completo? São esses momentos, né, que vão nos requerer um pouco mais de nós, e a gente também vai ter alguns momentos ali de folga, de repouso, de calmaria. Só que são nesses momentos mais turbulentos que a gente mais aprende. É por isso que a gente diz que aqui na Terra a gente usufrui de uma felicidade relativa. Mas sim, podemos sim ser felizes sobre a Terra. Muito mais do que nós somos, se a gente parar de se preocupar tanto com o futuro como a gente se preocupa. Eu digo preocupação com o futuro em termos de ansiedade, né? Esquecendo do presente. Claro que a gente tem que ter metas para o futuro, isso é sadio, só que a gente não pode esquecer que o futuro está sendo construído no dia de hoje. E se eu não olho e não valorizo o meu presente, eu não construo o futuro que eu quero para mim. Lá no capítulo 6, como eu disse, Cristo, no capítulo Cristo Consolador, ele fala do repouso das nossas almas. Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, sobrando humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Vejam que o nosso jugo também pode ser suave, o nosso fardo também pode ser mais leve, sem esquecer que é inerente à vida, uma característica inerente à vida é a transitoriedade. Tudo passa, tudo, absolutamente tudo passa, né? A vida, ela se sucede em fases, né?
E essas fases vêm para o nosso aprimoramento. Todos os dias de dificuldade passarão. A gente não vai viver aqui eternamente em provas, expiações. Sai de uma prova, cai numa expiação. Sai de uma expiação, cai numa prova. Não é assim, né? A gente sabe. A gente vê que tudo passa, né? Eu tenho até nessa palestra que eu falei para vocês, a palestra da coragem, a figura da natureza, uma árvore ali nas quatro estações, né? Vejam que até a natureza enfrenta essa transitoriedade. A gente tem o inverno, o outono, inverno, em que não há cor, em que não há flores, as folhas caem, mas aí vem o sol, vem a primavera, vem a cor, vem o calor. A nossa vida é assim também. Tudo na nossa vida passa, tudo é passageiro, só que há algo que fica, o aprendizado. Isso a gente leva com nós. Quando a gente fala, a gente dessa vida não leva nada, relativo isso. Relativo. Se a gente está falando de bem material, sim, o meu computador eu não vou levar. Esse microfone eu não vou levar, as minhas roupas eu não vou levar. Isso fica, nem o meu corpo, né? Mas, e o que eu aprendi? E as lições que a vida me mostrou e que se traduziram em aprendizado e crescimento moral e espiritual. Isso não é aquisição da matéria, isso é aquisição do espírito. O conhecimento é aquisição espiritual, não é material. E tudo que é aquisição espiritual vai sim conosco. É por isso que nas sucessivas existências, cada vez a gente vai estar mais evoluídos e mais sábios. Senão a gente começaria todas as existências da estaca zero, do ponto zero de partida, e a gente sabe que não é assim. Bem-aventurados os aflitos, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos. O que? A gente já entende o que, né, isso quer dizer a partir de toda essa reflexão que nós fizemos hoje, né? Porque a gente é difícil a gente pensar na aflição como uma bem-aventurança, mas se a gente pensar que dessas circunstâncias desafiadoras vai advir um crescimento, uma evolução, um progresso para todos nós, daí a gente entende, né, o porquê somos bem-aventurados na aflição. Porque a gente entende que a semente da felicidade é entender, é compreender o propósito das nossas aflições. Pela atenção de todos vocês nessa noite, muito obrigada e muita paz a todos. Nós vamos agora fazer a nossa prece de encerramento, e eu sempre gosto de fazer uma prece voltada à gratidão, não à súplica, não ao pedido, porque eu acho que falta muito, né? A gente tem essa falta muito ostensiva, a gente não para agradecer as coisas, né? É uma falha, uma falta nossa, né? Então, vamos aproveitar, usufruir desse momento que aqui estamos para fazer uma prece de agradecimento. Então, quem se sentir mais à vontade, quiser fechar os olhos, para facilitar essa conexão com o mundo espiritual, porque a prece é isso, é esse elo que nos leva ao outro plano, e somos sempre ouvidos, sempre cuidados. E nesse sentido, vamos agradecer. Primeiramente, pela oportunidade de estarmos todos aqui nesta noite. Quantos irmãos nossos estão sofrendo em leitos de hospitais, estão passando fome, na rua não tem um teto, né, para abrigá-los, não tem comida para comer. Quantas pessoas aí nas prisões sofrendo por decisões errôneas que tomaram, né, o uso equivocado do livre-arbítrio, mas nós escolhemos estar aqui nessa noite. E só por isso nós temos que agradecer a oportunidade de refletirmos, de partilharmos
esse conhecimento que nos foi deixado pela espiritualidade. Vamos agradecer pelo nosso corpo físico, vamos agradecer pela nossa saúde física, pela nossa saúde mental, emocional e espiritual, porque quando a gente fala de saúde, a gente tem que pensar na saúde integral, né? Somos seres complexos e não unitários, então precisamos estar saudáveis em todos os aspectos, e nesse sentido agradecemos pela nossa saúde integral, e vamos agradecer principalmente pela oportunidade da vida, por essa grande benesse que nos foi concedida, que é a existência terrena, com suas dificuldades, com seus desafios, mas ainda assim não deixa de ser especial, ainda assim a vida não deixa de ser desejada, de ser linda. Então vamos agradecer pela oportunidade de estarmos encarnados nesse momento evolutivo do planeta Terra, e por todos os aprendizados e por todas as lições que passamos no nosso dia a dia, por toda a sabedoria que estamos acumulando ao longo da nossa jornada. Que saibamos aproveitar a caminhada, que não pensemos apenas na linha de chegada, mas aproveitemos toda a caminhada e que tenhamos em conta que o problema não é falhar no caminho, o problema é não caminhar, que possamos sempre caminhar com fé, coragem, força, resiliência e amor. Que todos nós possamos sair daqui muito melhores do que aqui chegamos, revitalizados em todos os níveis, no nosso corpo físico, pelo espiritual, para que possamos prosseguir nessa linda jornada chamada vida. Que assim seja.